A graça e a paz, meus irmãos. Antes de iniciar o nosso programa, quero convidá-lo para assistir os nossos programas sobre missões, na quinta-feira, às 19 horas, e na escola dominical, às 9 horas da manhã. Não percam, porque nesse mês de agosto nós temos abordado o tema missões. Temos mostrado os pastores, os missionários e as suas realidades no campo missionário. Eu gostaria de pedir aos irmãos para orar por esses que têm se colocado nas mãos do Senhor para fazer a obra do nosso Deus. Nesse instante, irmãos, nós vamos ouvir um hino do nosso inário, o hino de número 153, Amparo Divino. O tema do nosso programa, a proteção do Senhor. Então nós vamos cantar ao nosso Deus, a esse Deus que com a mão segura a nossa mão e tem nos dado forças para enfrentarmos esse momento e esta situação adversa que temos vivido nesses últimos dias. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, em meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu possa teu
texto desta noite se encontra no livro de Salmos 121. Nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor, Salmos 121. Nós vamos fazer a leitura desse texto que é o cântico de peregrinação. Salmo 121 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que você dormita, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Nós vamos, nesse instante, ouvir mais um hino ao nosso Deus, hino de número 139. Muitos não conhecem esse hino, mas esse hino ele foi criado, composto, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre o socorro do crente. Socorro sempre tem, socorro sempre tem, socorro sempre tem. Os inimigos dos fiéis os querem assustar, os querem assustar.
Gostaria de orar. Nós vamos nos colocar diante do Senhor, clamando ao nosso Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações. Senhor Deus, ó Pai, nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa fragilidade, reconhecendo, ó Deus, que somos pequenos e que carecemos, ó Deus, da intervenção do Teu Espírito Santo. Clamamos, ó Pai, nesse instante, para que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Abra, ó Deus, os nossos corações e mentes, para que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar o mais íntimo do nosso ser, para que possamos, ó Deus, através do conhecimento, servirmos e adorarmos ao Senhor, de conformidade à Tua vontade. Em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Vivemos, irmãos, tempos difíceis. Creio que ninguém que está vivendo esse momento, essa situação, duvida de que esta época, este momento em que nós estamos vivendo, são momentos complicados, de grande adversidade e de grande sofrimento. Eu creio que, depois de algumas décadas, se assim o Senhor permitir, que até lá possamos estar vivos, nós vamos lembrar desse momento. Nós vamos ser aqueles idosos que vão se levantar na igreja e vamos contar essa história. Lembra que no ano de 2020, final de 2019, 2020, aconteceu uma situação que ninguém nunca tinha visto, ninguém nunca tinha observado na história, ou pelo menos na geração em que nós nos encontramos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque vivemos dias em que praticamente todos os dias ouvimos notícias ruins. A angústia tem tomado conta dos nossos corações e nós temos ouvido pessoas que foram contaminadas, pessoas que estão na UTI, pessoas que morreram. Temos ouvido histórias, além dessa calamidade, da enfermidade em si, das consequências dela, de pessoas que são sequestradas, de assaltos, de pessoas que tiveram grande livramento do Senhor, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão sentindo dores, pessoas que estão no hospital, pessoas que têm vivido um momento que nunca imaginaram viver ou passar. Esta é a situação, este é o quadro em que nós estamos vivendo. Essa semana eu comecei a preparar uma mensagem para ministrar no programa dessa noite, mas diante de tantos casos, de tantas notícias ruins, de um sentimento complicado, em que nós temos conversado com as pessoas e temos percebido o sofrimento, a angústia, nós resolvemos mudar a mensagem que nós iremos ministrar nesta noite. Eu ia falar sobre o anticristo, mas eu gostaria de, nessa noite, falar nesse texto da palavra do Senhor. Eu fiz aqui as marcações para facilitar o entendimento e a compreensão desse texto da palavra do Senhor. Texto esse que foi escrito e tem como contexto uma situação bem parecida com a nossa.
momento em que as pessoas precisam do auxílio do Senhor, da proteção do Senhor. O texto é um cântico de peregrinação, em algumas versões, cântico de romagem ou dos degraus. Esse cântico, os cânticos que recebem esse título, têm o propósito de mostrar um período da história do povo de Israel em que, ao voltarem da Babilônia, eles saíam de suas casas em direção a Jerusalém, e aí eles cantavam esses cânticos. Essa viagem era uma viagem de 2, 3, 4, 5 dias, em que eles saíam de lugares diversos do meio do povo de Israel, e através de uma geografia de subidas, descidas, vales, montanhas, montes, eles traçavam uma jornada, um caminho, por vários povoados e cidades, formando grupos de peregrinos, grupos de romagem em direção a Jerusalém. Enquanto eles se dirigiam à cidade, esses salmos aqui, eles eram cantados nesse momento em que eles se preparavam para cultuar ao Senhor no templo de Salomão. Então, o Salmo 121 tem essa característica. Só que esse texto da palavra do Senhor, antes de nós abordarmos o tema e trabalharmos as partes dele de forma específica, nós precisamos observar algumas peculiaridades que há dentro desse texto. Isso vai nos ajudar a entender como esse texto ele é profundo e como esse texto traz uma mensagem para os nossos dias. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é justamente um texto que é contado lá na história de Jesus, que vai nos ajudar a formar esse quadro, essa figura, né, que foi apresentado aqui no Salmos 121. Então nós temos a história de Cristo, que aconteceu muitos e muitos anos depois do Salmo 121, que muitos salmos desses foram escritos antes do exílio, e depois do exílio eles são cantados nessa trajetória, no momento em que eles se dirigem a Jerusalém. Nós não sabemos quem escreveu e nem a data em que foi escrito. Mas pelo fato de ser salmos de romagem, nós podemos definir o contexto em que esse texto foi cantado. Então nós temos a história de Jesus, quando os seus pais, os pais de Jesus, eles iam a Jerusalém. Então é dentro desse contexto aqui. Havia a circuncisão, havia a Páscoa, havia coisas que eram realizadas em Jerusalém, festas específicas. Então os judeus tinham essa característica de se dirigir para Jerusalém. Então, terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Então começou essa jornada de volta para a casa, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então essa é a peregrinação que é relatado nas Escrituras, que tem a base e o contexto aqui dos Salmos 121. Então nós vamos observar alguns detalhes. O primeiro deles são os pronomes que são colocados dentro do texto. Eu coloquei a cor azul para facilitar aqui a visualização dos irmãos. Mas o verso 1 e o verso 2, todos esses pronomes estão na primeira pessoa do singular. Elevo
os meus olhos, né? O meu aqui, pessoal, primeira pessoa, para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E aí a resposta a essa pergunta vem também na primeira pessoa. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A peculiaridade do texto, ela é revelada a partir do versículo 3 ao verso 8, que os pronomes eles mudam a pessoa. Se aqui está na primeira pessoa, a partir do verso 3, o pronome passa a ficar na segunda pessoa. Ele não permitirá que os seus pés, não é mais o meu pé, agora é o seu pé. O pronome agora tem a ver com você, está falando de uma outra pessoa. Eu não falo mais de mim mesmo. Ou eu estou falando com uma outra pessoa, ou uma outra pessoa está falando comigo. Essa é a ideia do cântico. E isso é repetido por todo esse texto, do verso 3 ao verso 8. No verso 5, você. A sombra é a sombra à sua direita. O Senhor guardará você, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Então agora envolve a segunda pessoa. Então o texto tem essa divisão. Meu, no verso 1 e 2, que é a primeira pessoa, alguém que fala, e do verso 3 ao verso 8, uma segunda pessoa. Então aqui nós não conseguimos definir com exatidão o sentido e o significado. Se era a mesma pessoa que falava consigo mesmo, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e aí essa mesma pessoa começa a falar, né, para outras pessoas sobre esse Deus, sobre essa situação em que eles estão vivendo. Ou aqui são um diálogo. Em vez de ser um monólogo, passa a ser um diálogo, em que alguém fala e uma outra pessoa responde. Ou talvez isso seja algo que aconteceu na caminhada, na jornada em direção a Jerusalém, onde alguém falava a primeira parte do verso 1 e 2, e outras pessoas cantavam a outra parte. Então, com exatidão, nós não sabemos o sentido e o propósito. Mas é interessante, para compreendermos o texto, fazer essa distinção. Que o verso 1 e o verso 2 está na primeira pessoa, o verso 3 ao verso 8 na segunda pessoa. E agora nós precisamos definir a ideia central que é apresentada aqui. O texto começa nessa primeira parte, que está ligado à primeira pessoa, com a palavra socorro. É alguém que pede socorro, é alguém que clama. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai me ajudar? E a resposta, o meu socorro vem do Senhor. Então, o texto, ela tem essa peculiaridade de repetições, onde uma questão, um termo é repetido com outro ou associado com outro entre os versos que estão próximos. A todo instante isso acontece. Socorro, socorro, e aí os textos vão fazendo essa correlação, os versos vão fazendo essa correlação por todo o texto. Mas desde da primeira parte, uma palavra que sobressai é a palavra Senhor. E essa palavra é Yahvé, é o Deus da aliança. Então o salmista,
ao falar sobre esse socorro e quem traria esse socorro, ele se refere ao Deus da aliança, ao Deus Yahvé. E esse termo é repetido através de pronome por todo o texto, trazendo a ideia de uma palavra-chave, de uma palavra central dentro do cântico. Então, o verso 2, nós temos Senhor, o verso 3, Ele não permitirá, o Senhor não permitirá, não dormitará aquele está relacionado também a Yahvé, ao Senhor. No verso de número 5, o Senhor é quem guarda. O verso 5, o Senhor é a sombra. O texto, no verso 7, o Senhor guardará. E o verso 8, o Senhor guardará. Então, a palavra Senhor é chave dentro do texto. E ela começa nessa primeira parte e também tem a sua continuidade na segunda parte. Então, o Senhor está presente na primeira e na segunda parte, é a palavra-chave. Qual é a segunda palavra, a palavra que está associada a Senhor, que é a palavra-chave do texto e que vai nos trazer o tema dessa noite? É a palavra guarda ou guardará, que é uma palavra em hebraico que é citada várias e várias vezes dentro do texto. E essa palavra também está associada a essa palavra socorro. Porque quando nós falamos sobre socorro, nós podemos ampliar o socorro. A ideia de socorro, ela pode ter vários significados. Mas diante do texto, quando o salmista, na primeira parte, fala sobre socorro, toda a resposta que é dada do verso 3 ao verso 8 é sobre essa questão de guarda, de proteção. A linguagem, a tradução da NVI, da linguagem de hoje, em vez de trazer guarda, traz proteção, protetor. Protege é a palavra que é usada. É a mesma coisa. Guarda, guardará, tem esse sentido de aquele que guarda, aquele que protege. Então, por todo o texto, nós temos esse sentido. Então, quando o salmista diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá essa proteção? É essa a ideia do texto. Quem é que vai me proteger? Quem é que vai me guardar nesse momento difícil, adverso, em que nós estamos vivendo? E aí ele diz que o Senhor é o meu socorro. O Senhor é aquele que me guarda, aquele que me protege. Então, a minha proteção vem do Senhor. Ele que fez o céu e a terra. O Deus da aliança, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez um pacto, uma aliança com o seu povo. Então, a ideia do texto é de que esse povo que estava andando por uma estrada em um momento complicado, difícil, tanto no sol como debaixo da lua, frio, calor, perigo de serem assaltados, perigo de morrerem nessa estrada, perigo de coisas ruins pudessem acontecer. Então, dentro desse contexto, o salmista ele ia andando e a geografia da Terra Santa é que, de longe, eles observam os montes. E os montes, existe uma cadeia de montes e eles estão todos próximos. E aí, andando por essa estrada, eles olhavam para esses montes, eles viam esses montes. E aí o cântico diz, elevo meus olhos para esses montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá a proteção nessa trajetória, nesse caminho em que eu estarei indo para Jerusalém? E como eu mostrei no texto lá de Jesus, aqui nós temos idosos, nós temos crianças, nós temos bebês recém-nascidos, nós temos pessoas que muitas vezes não tinham condições, mas
a necessidade, a vontade do povo de ir a Jerusalém fazia com que eles assumissem esse risco e o perigo dessa trajetória. Uma trajetória em que eles teriam que dormir ao relento e ali estavam sujeitos a não voltarem para suas casas. Uma trajetória, uma caminhada que durava 1 dia, 2 dias, 3 dias ou até mais dias para poderem ir e depois voltarem de Jerusalém. Então, esse é o contexto dos Salmos 121. Então, baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema a proteção do Senhor, ou a proteção de Yahvé. A proteção do Senhor ou a proteção de Yahvé. Esse é o tema dos Salmos 121. Então, esse texto, ele vai nos mostrar que a proteção do Senhor, ela está dividida em 3 partes dentro do texto. O verso 3 e 4 é a primeira parte, o verso 5 e 6 é a segunda parte, o verso 7 e 8 é a terceira parte. Então, a primeira parte do texto é que a proteção do Senhor não falha. Nós vamos observar isso aqui no texto, porque o verso 3 diz assim: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esse texto, irmãos, ele é muito forte. Essas 2 expressões que são colocadas de forma paralela dentro do texto. Não permitirá, não dormitará. Essas expressões estão interligadas dentro do texto. E é baseado nisso é que nós temos o verso 4. Essa associação está dentro do texto. Porque não dormitará traz a ideia de não dormita nem dorme. E a palavra-chave, o sentido do texto envolve a questão do Senhor, o Yahvé, e da guarda, que tanto é apresentado no verso 3 como no verso 4. Então nós temos a proteção do Senhor não falha. Por que ela não falha? Porque quando o texto diz assim, ele não permitirá, aqui nós temos uma expressão que está associada ao próprio Deus. Então nós temos um tema, um cântico que fala sobre proteção e essa proteção diz assim, ele não permitirá. Ele não dormitará. É certo, é usada essa expressão aqui para trazer essa convicção, essa certeza, é certo. Não há possibilidade, não há como não acontecer dessa forma. É obrigado, é uma exigência, é uma determinação. Não há possibilidade de ser diferente, de forma diferente. É assim a construção do hebraico aqui no verso 3 e no verso 4. Isso é apresentado de uma forma muito clara dentro do texto. Então, a proteção de Yahvé não falha. Não falha. Porque tem a ver com uma promessa, tem a ver com o próprio Deus se manifestando e afirmando e trazendo essas palavras. Então aqui não é obra de homem, não é algo que está relacionado ao ser humano, mas é algo que vem do próprio Deus. Então a proteção do Senhor não falha. E essa é a mensagem que eles receberam através desse cântico. No momento em que eles andavam e cantavam, eles tinham uma convicção e a segurança, a certeza de que ao andarem para Jerusalém ou ao voltarem de Jerusalém, o Senhor estaria com eles. O Senhor os protegeria. O Senhor
guardaria as crianças, os idosos, as mulheres e todos aqueles que eram peregrinos e que estavam naquela romaria. Essa é a ideia do texto. Não permitirá. E aí alguém vai falar assim, mas pastor, então se o Senhor não permite, por que nós enfrentamos tanto sofrimento? Por que passamos por situações tão complicadas, tão difíceis? Por que esse povo também sofria e passava por problemas dessa natureza? Quando o texto fala, irmãos, que o Senhor não permitirá, não é no sentido de que ele não vai permitir que os seus filhos, de que o seu povo venha a sofrer. Não é esse o sentido. Pelo contrário, o nosso Deus não só permite, como muitas vezes, ele mesmo é quem traz o sofrimento. Ele mesmo é quem proporciona, através do seu decreto, que haja pandemia, que haja doenças, que haja sofrimento. O texto não se refere ao fato do Senhor proteger o seu povo do sofrimento. Proteger o seu povo para que eles não venham a viver ou a ter situações adversas. Como alguns pregam aí. Associam o pecado ao sofrimento. Então você está sofrendo porque você está em pecado. E alguns ainda colocam na porta da igreja: pare de sofrer. O nosso Deus não tem esse pensamento e esse desejo. Quando o salmista, quando o cântico traz essa informação, é para relatar um outro fato. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Esse é o sentido. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Qual é o sentido aqui? O Senhor permite que venhamos a enfrentar o sofrimento. O Senhor permite que a dor, a adversidade, faça parte das nossas vidas. Agora, o que é que o texto está dizendo? E aí entra essa questão da proteção do Senhor. O Senhor não permitirá que a gente venha a perecer, que a gente venha a vacilar, que a gente venha a cair, que a gente venha a desistir. O sofrimento vai ser tão grande, a dor vai ser tão grande, que nós não iremos suportar. Essa é a ideia do texto. Isso não há possibilidade disso acontecer. A proteção de Yahvé não falha nesse sentido, porque o Senhor não nos traz tribulação que a gente não possa suportar. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá força. O guarda de Israel, o protetor de Israel, ele não permite, ele nem dorme. Ele permanece nessa situação para que não haja possibilidade de que os seus filhos, de que o seu povo venha a se perder. Eu vi uma história de uma pediatra que marcou muito a minha mente. Quando nós fomos levar os nossos filhos para uma consulta, ela contou uma história que tinha acontecido há poucos dias, dizendo que uma mãe estava tão cansada que tinha um bebê recém-nascido e aí dava mama para essa criança e a criança tinha refluxo, não dormia de noite, não dormia durante o dia e a mãe estava esgotada. E aí aconteceu que essa mãe colocou a criança para mamar e no momento que a criança estava mamando, estava no colo dela, a mãe dormiu, apagou. O cansaço foi tão grande que a mãe não deu conta de que ela estava segurando o seu bebê, um recém-nascido, no colo. E o que foi que aconteceu? A criança caiu. E essa criança machucou o crânio, chegando ao ponto de ter de fazer uma cirurgia.
de tal a violência da queda? É porque a mãe não gostava da criança? É porque a mãe não se importava com a criança? Pelo contrário, dentro da nossa cultura, da nossa realidade, se tem uma figura que representa amor, que representa cuidado e proteção, é uma mãe e o seu filho, principalmente um recém-nascido. Mas o cansaço dessa mãe, a situação dela foi tão grande que isso foi além das suas forças e da sua capacidade. O que o texto aqui está nos ensinando? Que o nosso Deus, ele não é como o ser humano. O nosso Deus, ele não dorme. Ele não tem esse problema, ele não tem essa necessidade. O nosso Deus não fica cansado. O nosso Deus não passa por um período em que ele precisa tirar férias, porque está extremamente estressado. Ele precisa fazer viagens, ele precisa se distrair, porque não está suportando o fardo, não está suportando tamanho peso que foi colocado sobre os seus ombros. O texto mostra justamente o contrário, que a proteção do Senhor sobre o povo dele não falha. Por quê? Porque o Senhor, ele não permite, e porque ele não dorme. Isso é certeza, isso é uma convicção que é passada dentro do texto. Isso tem a ver com a perseverança dos santos. Isso tem a ver com o selo do Espírito Santo que foi colocado em nós. A palavra do Senhor é muito clara, que diz assim: a obra que o Senhor começou, ele há de terminar. O Senhor não é aquele que começa e para pelo meio do caminho. Se ele começa, ele termina. Se o Senhor nos chamou para ser o seu povo, se nós pertencemos ao Senhor, nós vamos até o final. A palavra do Senhor mostra que nos últimos dias o sofrimento seria tão grande que, se o Senhor não abreviasse os dias, as pessoas não conseguiriam perseverar, não conseguiriam chegar até o fim. Porque o nosso Deus se preocupa conosco. O nosso Deus, ele cuida de nós. Essa obra que ele começou em nós não é coronavírus, não é mortes, não é esse sofrimento que nós estamos vivendo que vai nos tirar a nossa fé e vai nos tirar a condição de estar na presença do Senhor. Ele não permitirá que nós venhamos a vacilar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento devem estar fazendo esse questionamento. Se esse negócio continuar dessa forma, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar, eu não vou resistir. E eu quero te dizer que o nosso Deus, o protetor de Israel, a proteção que nós temos do Senhor, não permitirá que você venha vacilar, que você venha cair. Se você é do Senhor, se você pertence ao Senhor, o Senhor vai te proteger. Ele não dorme, ele não vai deixar você na mão. É certo que o Senhor guarda, que o Senhor protege o seu povo. A segunda coisa, irmãos, que o texto nos ensina é que a proteção do Senhor não acaba. Primeiro, não falha, e agora não acaba. O verso 5 e 6 diz assim: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Os irmãos podem observar agora nesses dois versos que é usado expressões que em momento algum do restante do cântico nós encontramos. Expressões que estão associadas a período e a tempo. Quando nós observamos essa ideia de sombra, sombra traz essa ideia de proteção. Alguém que se coloca ao nosso lado ou acima de nós para nos proteger, para nos trazer essa sombra. Mas quando nós observamos o verso 5 juntamente com o verso 6,
nós percebemos que sombra aqui está associado a tempo, a período. Porque o texto fala sobre sol e fala sobre noite, fala sobre lua. Então esses dois versos estão juntos. Então traz a ideia de tempo. A proteção do Senhor não acaba. E essa é a ideia, associada a essa questão de duração, de período e de tempo. Porque o verso 5 diz assim: o Senhor é quem guarda você. Mas guarda em que sentido? Porque a primeira parte, que nós observamos no verso 3 e 4, está associado a não falhar. E agora, essa proteção, esse guardar, está associado a tempo. E tempo de que não acaba. Porque o texto diz assim: o Senhor é a sombra à sua direita. E o texto diz: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Então, em todo o tempo, vai vir sol, vai vir lua, noite, dia, e o Senhor estará conosco. Então, a proteção do Senhor não acaba. Não importa se vai ser à noite, se vai ser durante o dia. Ela jamais acaba. E essa sombra é essa proteção constante do Senhor, em que o Senhor estará conosco em todos os momentos de nossa vida. Então essa é a segunda parte do texto. O texto mostra que nessa caminhada, nessa jornada que o povo estava fazendo em direção a Jerusalém, possivelmente ao cantar e ao trazer essas expressões, eles traziam à memória o que Deus fez com o povo de Israel no deserto. Porque quando era sol, o Senhor colocava nuvem sobre eles. Quando era noite, o Senhor trazia uma coluna de fogo para proteger, para guiar, para aquecê-los no deserto. Então, nós temos aqui a figura dessa proteção divina durante os 40 anos. E durante os 40 anos não houve um dia sequer de que faltasse a nuvem, um dia sequer de que não aparecesse a coluna de fogo. Então esse povo aqui canta, coloca nos seus corações que a proteção de Yahvé, esse Deus da aliança, ela não acaba, ela é constante. Nós vivemos uma época em que, devido aos assaltos, aos perigos em que nós vivemos, nós usamos alguns artifícios para nos proteger. O nosso carro tem alarme, a nossa casa tem câmeras. No trabalho, nós temos sistemas de segurança. E é interessante que você passe em um determinado local e está lá uma plaquinha, segurança 24 horas. Então, a ideia de proteção 24 horas. Mas isso muitas vezes não é verdade. Porque, por mais que o sistema seja seguro e moderno, existem alguns fatores que podem influenciar e podem mudar, podem prejudicar esse serviço, esse sistema de vigilância. Então, uma câmera, ela tem uma vida útil, ela pode pifar. Nós temos a queda de energia, nós temos o problema da fiação, nós temos o problema da bateria. Todo o sistema, por mais que ele venha trazer essa sensação de segurança, de proteção, nós temos que ter a convicção e a certeza de que um dia ele pode trazer problemas. Então essa proteção não é duradoura, essa proteção não pode ser permanente. Em um momento haverá uma necessidade de uma reforma, de uma troca, de um novo sistema para que possamos nos sentir seguros. O texto mostra justamente o contrário. O texto mostra um Deus que nos protege, não importa a época, não importa o dia, se está chovendo, se está caindo granizo, se tem sol, se tem lua, se tem eclipse, não importa. O nosso Deus nos protege, o nosso Deus guarda.
o seu povo. Isso tem a ver, irmãos, com a aliança que Deus tem conosco. A fidelidade do Senhor. Tem um hino do nosso inário que diz: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Por que Deus é fiel? Tu nunca faltaste, tu nunca falhaste. Deus nunca vai voltar atrás em uma determinação, em uma decisão. E quando Deus fez aliança com o seu povo, o texto mostra em Jeremias que é uma aliança eterna. Ela não tem fim. Envolve essa questão de tempo. Deus, quando trouxe um projeto, um plano para o seu povo, através de Cristo Jesus, ele traz para que seja eterna. Não é por um período de tempo, não é para um momento, mas que venha a prevalecer pelos séculos dos séculos. Essa é a ideia do casamento, que também é uma aliança que é colocada dentro das Escrituras. Nós temos o homem que sai de sua casa e se une à sua esposa para ser uma só carne. E aí a promessa, o pacto, a aliança que é feita é até que a morte possa separar, porque essa aliança não pode se quebrar. Essa aliança tem que prevalecer. Essa é a aliança da fidelidade. E aí nós temos a figura de Oséias, em que Deus pega Oséias e faz com que ele tenha um relacionamento com uma mulher, e essa mulher traía o profeta a todo instante, tendo até casos e filhos que o próprio profeta colocou nomes estranhos. Foi o próprio Deus. E a mensagem do profeta Oséias foi a seguinte: olha, Oséias, esse mesmo sentimento que você tem com relação à sua esposa é o sentimento que eu tenho para com o meu povo. Porque eu sou fiel, a minha aliança, o meu relacionamento com o meu povo é duradouro, é eterno. Agora, o problema não sou eu, o problema é o meu povo. O meu povo é que transgride, o meu povo é que quebra essa aliança. Então, é isso que o texto está trazendo aqui. A proteção do Senhor, ela permanece para sempre. Não importa o dia, não importa a circunstância, não importa o momento, o Senhor protege o seu povo. E terceira e última coisa que o texto nos ensina: a proteção de Yahvé, a proteção do Senhor, não falha, não acaba. E a terceira e última coisa, não é restrita. A proteção do Senhor não é restrita. O texto diz assim no verso 7 e no verso 8. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Qual é a ideia do verso 7 e do verso 8? Quando o salmista, no verso 3 e 4, fala sobre que ele não falha a proteção, porque se refere a ele mesmo. Então não há falha porque é ele mesmo quem guarda. Quando o verso 5 e 6 fala sobre a proteção do Senhor, usa figuras de tempo, estações, dias. Então não acaba. Agora, a ideia é de que a proteção de Yahvé, ela tem uma abrangência. Ela não pode ser restrita, ela não pode estar resumida a um fato ou uma circunstância. Porque quando a gente fala em guardar, em guarda, a gente imagina alguém ao nosso lado. A gente anda e alguém fica conosco. Então, guardar nesse sentido. Principalmente quando nós separamos esse sentido do texto, aqui no verso 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Ah, tá vendo aí? É um guarda que fica na porta controlando. Entra, sai. E não é esse o sentido do texto. Desde agora e para sempre. Essa proteção que é colocada no verso 7 e no verso 8
ela vai além dessa de um guarda ao nosso lado, que fica nos controlando, nos observando. O verso 7 diz assim: o Senhor guardará você de todo mal. E mal aqui no hebraico pode ser entendido, interpretado como sofrimento, sentimentos, emoções ruins que acontecem. Então o Senhor guardará você da angústia. O Senhor guardará você da depressão. Mal aqui pode ser entendido dessa forma. E por que eu consigo ter essa ideia e esse entendimento? Porque o texto fala sobre isso. Aqui é um ponto e vírgula, e dentro do ponto e vírgula guardará a sua alma. E a alma aqui tem a ver com o coração. Guardará o seu coração. Essa é a ideia. Então, o verso 7 e o verso 8, a proteção do Senhor é uma proteção que não está restrita a uma pessoa, a uma circunstância, a um momento. Então não tem a ver nem com falha e nem com tempo. É uma proteção mais abrangente. A ideia do texto é que o Senhor nos protege em um local que é o mais complicado e o mais difícil de todos, que é o nosso coração. É uma proteção interna. Então, além do Senhor nos proteger dos perigos externos que estão à nossa volta, que tem a ver com o sol, que tem a ver com a lua, com a noite, além do Senhor nos proteger do sofrimento, da angústia, para que a gente não venha a vacilar, para que a gente não venha a desistir, o texto agora mostra que o Senhor nos protege de nós mesmos, das nossas angústias, daquilo que está dentro de nós. Ele tanto nos guarda ao nosso derredor, proteção, como ele guarda o nosso coração. Então, o verso 7 e o verso 8, ele precisa ser entendido à luz dos Salmos 46. Porque aqui não está restrito a um lugar, a uma situação. Alguém que fica como um porteiro controlando a entrada e a saída. Aqui está associado mais como os Salmos 46. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E Senhor aqui não é o fato dele estar longe, dele estar distante, me protegendo. O Senhor aqui, ele está dentro do meu coração através da ação do Espírito Santo. Então, quando eu me relaciono com o Senhor, quando eu tenho esse Deus, Yahvé, que é o meu Deus, ele me protege não só do que está ao meu redor, na minha volta, mas a proteção também é dentro de mim. Tem a ver com o meu coração. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência do sumiço de uma criança, de um filho, de um parente, do desespero, do sentimento que isso traz. Você vai para um determinado lugar, chega lá, a criança desaparece. Eu fiquei aqui imaginando o sofrimento de José e de Maria. Depois de um dia, eles certos de que Jesus, que já tinha 12 anos, estava naquele grupo ali, eles decidiram, depois de um dia, eles perceberam, cadê? Jesus não apareceu. Começaram a procurar e não encontraram a Jesus. E eles demoraram 3 dias até que encontraram Jesus lá em Jerusalém, conversando com os doutores. Eu imagino a angústia, eu imagino o sofrimento que isso deve ter gerado para José e para Maria. E é justamente dentro desse contexto aqui que os Salmos foi escrito. Esse cântico era cantado, de que o Senhor, ele protege a minha alma, o meu coração, ele me livra desse mal, porque a angústia, a depressão, esse sentimento pode ser tão forte dentro de nós que pode nos destruir, pode acabar conosco. E o Senhor nos livra disso. O Senhor nos protege disso também. E aí nós temos a obra de Cristo.
Quando o texto fala sobre essa proteção interna, a Bíblia, no Novo Testamento, traz a figura de Jesus Cristo, que ele é o nosso advogado. É alguém que nos defende, é alguém que foi homem, que se encarnou e passou pelo mesmo sofrimento, pelos mesmos problemas que eu e você passou. Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que é angústia. Jesus sabe o que isso pode provocar e destruir a vida de um ser humano. E aí o texto da palavra do Senhor diz que ele é o nosso advogado, é ele que cuida de nós. Ele é a nossa proteção. Então, a proteção de Yahvé, nós temos um grande aliado que é o próprio Jesus Cristo, porque em Cristo Jesus é que nós temos essa proteção. E Cristo Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, dentro do nosso coração. E agora nós não estamos mais só. Agora nós não estamos mais isolados. Cristo Jesus, o próprio Deus e o Espírito Santo têm uma relação com o povo redimido, com o povo que foi comprado pelo sangue, fazendo com que nós sejamos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. Deus cuida de nós a todo instante. Isso é muito importante, porque nesse período de pandemia, talvez você deve estar angustiado, você está deprimido, você está estressado. Eu quero te dizer que a proteção do Senhor é para isso também. O Senhor vem também para cuidar de você. Vem também para cuidar do seu coração. O Senhor não quer tirar de você o sofrimento. O Senhor não quer te proteger de uma forma de que você não venha a ser atingido por nada. Mas o Senhor quer, através da ação de que Ele não falha, fazer com que você não venha vacilar. O Senhor quer, através da ação de que a proteção não acaba, ela não tem prazo de validade para acabar, de que você estará seguro. E o Senhor vai proteger também, não só externamente, mas também internamente, o seu coração. O Salmo 121 afirma que aqueles que estão em um relacionamento com o Senhor estão seguros sobre os seus cuidados. Suas montanhas podem ser grandes, mas seu Criador é maior do que as montanhas. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A montanha pode ser enorme, mas maior do que a montanha, maior do que o coronavírus, maior do que a pandemia, maior do que o sofrimento, é o nosso Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele que fez a montanha, Ele que fez o monte. Tudo isso é obra dele, é criação dele. E esse Deus é o Yahvé, é o Deus que fez uma aliança, um pacto conosco para cuidar de nós. Porque os nossos problemas, eles podem ser esmagadores, mas a proteção que o Senhor nos dá está sempre disponível para nos livrar desses problemas. As feridas que estão dentro de nós podem ser inevitáveis, mas a ajuda do nosso Deus é indesgotável. À medida que nós levantamos os olhos e olhamos os desafios que estão à nossa frente, nós precisamos sempre lembrar que sempre o Senhor estará conosco. Sempre o Senhor vai estar ajudando o seu povo. O nosso Deus não falha, a ajuda do nosso Deus não acaba, e a ajuda desse Deus não é restrita apenas à questão externa. Mas o nosso Deus cuida também das nossas emoções e do nosso coração. Ele é o único que pode nos sustentar e nos dar forças para enfrentar esse momento tão terrível que nós temos vivido nos nossos dias. Eu quero encerrar essa mensagem
lembrando para que você possa olhar para os montes e para que você possa entender que não há sofrimento, que não há problema, de que o nosso Deus, que é o nosso refúgio, que é o nosso socorro, que é o nosso guarda, que é o nosso protetor, não há sofrimento que ele não possa nos ajudar a enfrentar. Confie no Senhor. Abrace essa promessa. Assuma e entenda que o nosso Deus é quem nos guarda, porque nós mesmos não temos força, nós mesmos não temos capacidade de suportar tamanha tristeza, tamanha angústia e dias difíceis que temos vivido. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E é isso que nós vamos ouvir nesse instante. O hino de número 165. Cuidado divino. Deus cuida de nós. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nós vamos orar? Nós vamos pedir para que Deus possa encher os nossos corações de fé, porque a fé é dom de Deus. E nós precisamos confiar nesse Deus. Em meio a essa situação adversa, que possamos nos colocar diante dele e que ele possa nos sustentar e nos dar forças
para enfrentarmos as tribulações e tempestades desta vida. Senhor Deus, ó Pai, nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, clamando, ó Deus, pela Tua misericórdia e pelo Teu agir. Eu sei, ó Deus, que muitos que têm me ouvido nesse instante estão tristes, estão angustiados, estão passando, ó Deus, por momentos complicados em suas vidas. Mas eu gostaria, ó Deus, de clamar e pedir ao Senhor nesse instante. Tenha misericórdia, ó Deus, do Teu povo. Nós acabamos de estudar, ó Deus, o Salmo 121, de que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem cuida de nós. Nós estamos, ó Deus, nessa situação de vacilar. Muitos estão cansados, muitos, ó Deus, não estão suportando, muitos não estão aguentando uma situação tão adversa. Mas nós, ó Deus, confiamos no Senhor. Nós cremos, ó Deus, de que através da Tua promessa, através da Tua palavra, o Senhor não permitirá que os Teus filhos venham a vacilar. O Senhor não dorme, porque o Senhor cuida do seu povo. A todo instante, de manhã, de tarde, de noite, pelas madrugadas, o Senhor nos protege, tem nos livrado de todo o mal. E nós ficamos felizes, porque através da ação do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, nós temos, ó Deus, também sido confortados em nossos corações, para que a angústia e para que esse momento de sofrimento não venha nos destruir. O Senhor tem trazido a alegria, a paz que vem do Senhor. Nós te louvamos por isso e pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa ouvir a oração do teu povo e cuidar da vida do teu povo, para que em meio ao sofrimento e angústia, nós possamos, ó Deus, estar diante do Senhor, louvando e adorando ao Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que o Senhor possa trazer uma semana de paz, de tranquilidade, e caso venha sofrimento, caso venha angústia, que Ele nos dê forças para poder suportar e que venhamos a confiar nessa proteção do Senhor, nesse cuidado divino sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um.